Na China, uma nova lei está causando um terremoto nas redes sociais. E não é por acaso, a medida muda completamente o que o mundo acostumou a chamar de divisão justa de bens. Agora, quando um casal se separa, o simples fato de estar casado já não garante mais que a mulher leve metade do patrimônio no divórcio. O tribunal vai olhar quem realmente pagou, quem realmente contribuiu e quem realmente só viveu junto. E isso, para muita gente, acaba se tornando um pesadelo, porque praticamente vai dar fim nos casamentos onde a pessoa acha que ganhou na loteria. É praticamente o Estado chinês falando que casamento não é aposentadoria, é sociedade. E enquanto no Brasil e em boa parte do Ocidente, a palavra divórcio virou sinônimo de disputa, de chantagem e enriquecimento sem mérito. Aí a China foi lá e decidiu apertar o cerco. A nova regra exige provas de contribuição financeira real para ter direito a uma parte dos bens. Ou seja, acabou aquela história de sair com metade de uma casa que você nunca ajudou a pagar. E o mais curioso é ver como a notícia foi recebida aqui. Manchete dizendo que as mulheres não poderão mais reivindicar metade dos bens. Aquele sensacionalismo básico barato. A verdade é que o país apenas trocou a emoção pela lógica. Ela tirou a ideologia e colocou a matemática. E é justamente por isso que assusta, porque quando a justiça começa a valorizar o esforço, a contribuição e o mérito, muita gente percebe o quanto vivia no conforto alheio. Essa mudança na China é mais do que uma lei. É um lembrete como o Ocidente se acostumou a transformar o divórcio em vingança e casamento em investimento. Com essa nova mudança, quem construiu fica e quem só usufruiu sai de mãos vazias. Enquanto isso, aqui no Brasil, o cara divide tudo, paga pensão para um filho que nem é dele e, se duvidar, ainda paga pensão pro cachorro. Para entender o que realmente está acontecendo, é preciso olhar para o que veio antes. Na China, por muito tempo, o casamento era visto como um contrato de união e estabilidade social, mas com o avanço econômico e o aumento dos divórcios, os tribunais começaram a enfrentar um dilema. Milhões de casais se separando e disputando bens que nunca foram realmente construídos juntos. Casas compradas pela família do marido, imóveis pagos por gerações anteriores e fortuna erguida antes do casamento estavam sendo divididas meio a meio, mesmo quando a outra pessoa jamais colocou um centavo ali. E foi nesse cenário que o governo decidiu agir. A Suprema Corte Chinesa publicou uma nova diretriz que muda tudo. Só terá direito ao patrimônio quem comprovar contribuição direta na aquisição. Isso vale tanto para homens quanto para mulheres, mas como na maioria dos casos, o marido é quem arca com a despesa do imóvel, que banca a casa, que compra tudo, e por isso o impacto acabou recaindo mais sobre as mulheres. E é aí que entra o pânico coletivo, principalmente fora da China. Nos bastidores, especialistas dizem que a nova lei reflete o movimento de restauração de valores tradicionais. O Estado quer desestimular casamentos por interesses e proteger o patrimônio familiar. E se você observar bem, isso é o oposto do que acontece no Ocidente, onde leis frágeis e tribunais emocionais transformaram o divórcio em um dos negócios mais lucrativos do século. No Brasil, por exemplo, a ideia de meio a meio é tão enraizada que pouca gente questiona se houve realmente construção conjunta ou se foi apenas convivência financiada por um lado. E sabe qual é a ironia? Muita gente vai dizer que essa lei é machista, mas ninguém chama de machismo quando um homem trabalha 10, 15 anos e perde metade do que construiu para alguém que chegou no final da estrada sem ter feito nada. O nome disso não é machismo, é coerência. E a verdade é que a China, com todos os seus defeitos, teve coragem de fazer o que o Ocidente não fez. Dizer que casamento não é contrato de lucro, é parceria. E parceria se prova com ação, não com presença. O que essa lei expõe é um ponto que poucos têm coragem de admitir: o desequilíbrio de mérito e recompensa dentro de relacionamentos modernos. E isso incomoda porque obriga cada um a olhar para si e perguntar: eu realmente construo junto ou só usufruo do que o outro oferece? Quando o Estado começa a exigir responsabilidade dentro do casamento, ele quebra esse teatro de dependência. E talvez por isso tanta gente está com medo, porque quando se faz esses questionamentos, você percebe quem está só usufruindo e quem está construindo junto. Essa nova lei chinesa escancarou uma ferida que o Ocidente tenta esconder há décadas: a desigualdade emocional e financeira dentro dos relacionamentos. Aqui, o discurso de relacionamento virou escudo para muita gente viver às custas do outro, sem jamais assumir o peso das suas próprias escolhas. A diferença é que na China, ela decidiu colocar ordem na casa, literalmente. Se você quer metade de algo, prove que ajudou a construir. Senão, o Estado entende que você não tem direito, simples assim. E eu não sou nenhum fã do governo chinês e muito menos do Estado, mas não há como negar que no Ocidente, as leis relacionadas a casamento praticamente destruíram essa instituição
prostituição em detrimento do homem só para beneficiar a mulher. No Ocidente, a narrativa dominante foi sempre de que a mulher precisa ser protegida, mesmo que isso signifique punir o homem. Mas na China, o raciocínio foi o oposto. O casamento deve ser justo, não emocional. Lá, o relacionamento não serve como justificativa por enriquecimento, e a separação não é aposentadoria. E isso choca porque aqui a cultura do direito sem dever virou normal. Todo mundo quer colher, mas poucos querem plantar. É mais fácil dizer que fui esposa e tenho direito à metade. O difícil é mostrar que essa metade foi construída com suor e trabalho em parceria, não apenas existindo parada ali sem fazer nada. O Ocidente criou uma geração que romantiza o conforto e demoniza o esforço, onde a mulher não quer dividir nenhuma conta, mas quer metade de tudo no divórcio. E essa lei não é apenas relacionada a patrimônio, mas sim sobre responsabilidade. A China não está retirando o direito das mulheres, está ensinando que o resto do mundo desaprendeu, que união é construção. Lá, o juiz não vai perguntar quem chorou mais no casamento, vai perguntar quem pagou o quê, quem ajudou. E talvez esse seja o recado mais duro dessa história. A justiça não tem paciência para sentimentalismo. O que o mundo está presenciando é praticamente uma virada histórica. Um país que sempre teve histórico de autoritarismo agora está sendo mais lógico que boa parte das democracias modernas. E isso revela algo incômodo. Quando um Estado com tradição rígida de controle entende o valor do mérito, enquanto o Ocidente se afunda em choradeira e manipulação emocional, é sinal que a balança moral do planeta está totalmente quebrada. Praticamente a China está dizendo: não confunda amor com benefício, nem casamento com acesso patrimonial. Enquanto isso, no Ocidente tem gente casando por status, separando por capricho e processando por arrependimento. No fundo, não é a China que ficou fria, é que o resto do mundo que ficou mimado. No fim das contas, essa lei da China é mais do que uma regra jurídica, é uma lição de moral disfarçada de legislação. Ela ensina que o amor não te dá direitos automáticos e que convivência não é investimento. Mostra que casamento não é o que eu ganho com você, mas sim o que eu construo com você. E quando um país inteiro começa a valorizar o esforço e o mérito dentro de uma relação, ele não está desvalorizando o casamento, está apenas separando o amor de conveniência. E é por isso que o Ocidente ficou em choque, porque aqui a gente se acostumou a ver pessoas usando o discurso de fragilidade para justificar parasitismo emocional e financeiro. Criamos uma cultura onde o homem pode ser explorado de todas as formas e não pode nem reclamar. Aqui, praticamente, o casamento virou um jogo de poder e o divórcio uma loteria. E a China, com uma simples canetada, lembrou o mundo de uma verdade antiga: ninguém tem direito ao que não ajudou a construir. O problema nunca foi dividir, o problema é dividir de forma injusta. Essa nova lei não tira nada de ninguém, ela só devolve ao homem e à mulher que constrói de verdade o valor da responsabilidade. E talvez seja isso que o Ocidente mais teme, um sistema que premia esforço em vez de vitimismo. Essa nova lei não é o fim do amor, é o fim da ilusão, o fim da ideia que basta estar no relacionamento para merecer. E se isso te incomoda, talvez seja porque você nunca construiu nada de verdade, nem relacionamento e nem em si mesmo. Quer entender por que o homem moderno precisa aprender com essa mudança? Clica no link aqui embaixo e obtenha um anti-otário, porque lá eu te mostro o que o mundo não quer que você saiba. As regras mudaram e quem ainda pensa como antes vai continuar sendo usado, explorado e descartado emocionalmente, financeiramente e socialmente. O link tá na descrição, no QR Code na tela e no primeiro comentário fixado. Tamo junto, galera, e deixa um like nesse vídeo.